Boa noite, pessoal. Boa noite, aqui tá de noite. Eu tô falando à noite, mas bom dia, boa tarde, aí, qualquer horário que você estiver vendo o vídeo. Bom, nós estamos aqui, nós somos alunos do curso de administração da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, da FACE. Eu sou o Átila Mendes, esse é o Antônio Melo, e a gente veio aqui tentar ensinar para vocês uma coisa que nós mesmos estamos aprendendo. Como a gente vê uma tendência hoje em dia, não só na sociedade mesmo, no uso no dia a dia ali, muito no mercado, que é o nosso objetivo, mercado de trabalho para a gente crescer profissionalmente, a gente vê muito hoje em dia, né? A gente está aqui em 2025, a gente vê muito aí. Então, a gente tentou aqui estudar um pouquinho e tentar ensinar para vocês como se cria um agente da IA. A gente vê ali os agentes já feitos ali, os prontos do ChatGPT, do Gemini, do Grok, de todos. Só que a gente tem o poder de criar nós mesmos o nosso agente. Então, você consegue personalizar várias coisas e fazer ele trabalhar de uma forma melhor para o seu objetivo. É, então, Antônio, pode continuar Perfeito. aí. Obrigado pela apresentação aqui, Átila. Mas é isso, cara. A gente, como está na UFMG, a UFMG tem um ambiente de inovação muito grande, cara. Até nosso professor mesmo, pô, o grande Márcio aí, em toda aula ele fala pra gente, pô, agora a onda é a IA, cara. Vocês têm que pegar essa onda. E muito inspirado nele, a gente foi atrás de algumas informações de como a gente pode aproveitar melhor para melhorar nossos estudos, ou então em questão profissional também, para aproveitar essa tecnologia que a gente tem à disposição. Aí, só para dar uma introdução para uma nivelada, para quem não sabe qual que é a diferença de um chat GPT da vida normal que você usa para fazer um agente, cara, toda a onda de IA, ela começou com IA generativa de texto, tá? E hoje ela já evoluiu, acho que eu vou dividir aqui em duas evoluções, tá? A primeira evolução dela foi uma IA multimodal, que ela começou a ter ali não só entrada para texto, entrada e saída de texto, mas começou a aceitar vídeo, foto, áudio, enfim, vários outros formatos, até código, apresentação, documento, qualquer coisa ela aceita hoje, ela consegue transcrever tudo isso e, enfim, fazer um output melhor. E hoje, o que mais está em alta no mercado de inteligência artificial são os agentes, tá? Por quê? Aí você deixa de ser uma IA generativa, simplesmente ali que calcula a probabilidade da próxima palavra ser aquela próxima palavra, e ele gera o texto dessa forma, para ser várias IAs que juntas pensam e executam uma tarefa mais complexa ou maior. Então, a gente você consegue personalizar ele, igual bem o Atila falou, do jeito que você quiser, com quais documentos você quiser, enfim, para você ter um uso específico dele, seja para questão educacional, seja para questão profissional ou recreativa, vamos falar assim. Então, a nossa tentativa aqui hoje é de mostrar, primeiramente, o ChatGPT, né? Acho que é o mais usado hoje no todo mundo e é o mais fácil da gente. Também é o melhor, tá? Na data de hoje que a gente está gravando. Então, vou compartilhar minha tela aqui para mostrar como você, aí da sua casa, consegue criar o seu agente de IA personalizado. Exato. A ideia é justamente você pegar uma coisa que é feita bem geralzona mesmo, que é uma coisa generalista, e você aplicar ela para o seu fim específico. Então, a gente até consegue ver aí no template, entrando no chat GPT, no site normal, à esquerda nós vemos as opções ali, a gente entra no GPTs e você tem ali várias opções, que você consegue acessar os, os agentes já prontos. Então, você tem ali uma comunidade de pessoas que fazem, que criam esses agentes. Então, por exemplo, para aprender idiomas, você tem ali é, o agente pronto para fazer apresentações de PowerPoint, de Canva. Você tem diversas coisas que você consegue já ver pronto. Mas a ideia aqui não é pegar o pronto. A ideia aqui é a gente criar o nosso próprio para o nosso próprio fim. Então, não só usar o que tem disponível e fazer nós mesmos.
Exatamente. Então, talvez você possa acessar essa biblioteca aqui, tem 1 milhão de agentes já criados, até por empresas ou outros usuários, ou até pelo próprio ChatGPT, e você consegue se inspirar neles, tá? Você já pode entender o que já tem de mais usado em cada área, em educação, em lifestyle, em programação, e enfim. Depois que você entra aqui em GPTs, bem no seu canto direito superior vai ter Create, tá? Você clica aqui, e aqui você pode criar de duas formas, tá? Primeiro que você consegue conversar com o seu próprio agente, mas eu gosto de vir aqui, ó, em configuração, que essa configuração é a chave mestra de tudo. Vamos ponta a ponta aqui. Esse ícone redondo aqui, com mais, é uma foto, cara. Igual a gente viu ali para identificação do seu agente. Você pode criar uma foto até com IA mesmo. Você pede a IA para criar uma foto, você coloca aqui. E você vai nomear a sua IA conforme a sua necessidade. A descrição é para os outros entenderem o que aquele agente se trata, porque depois que você cria um agente, você consegue compartilhar com outros e deixar aberto para a comunidade, para outras pessoas também usufruírem e o seu agente ficar cada vez melhor. A ideia é que quanto mais pessoas vai utilizando ele, mais insumos você vai colocando nele também, ele vai ficar mais treinado, mais personalizado, tá? As instruções, você tem que até um espaço maior aqui e para você escrever, porque você vai ter que ser muito específico aqui e muito detalhado o que você quer fazer com o seu agente. Então, seu agente, cara, vamos pegar um exemplo concreto aqui para a gente começar a aplicar na prática, tá? Eu quero criar um agente, por exemplo, para estudar para uma matéria específica na UFMG que eu estou com dificuldade. E aí eu vou fazer perguntas para eles e ele vai me falar sobre aquela matéria. Então, quais são as instruções? Pô, chat, você vai atuar como um professor, doutor, especialista na área X, que tem uma didática muito boa para nível de graduação em administração em uma das melhores faculdades do país. Veja bem que eu fui muito específico no como ele tem que atuar agora, né? E qual vai ser o embasamento dele. Então, o agente já vai partir desse princípio que, pô, beleza, vou ter que ser didático em todas as respostas, vou ter que mostrar autoridade e propriedade no que eu estou dizendo. E aí você vai refinando isso nas suas instruções. Então, pô, você quer deixar claro que ele não pode ser rude. Então, você tem que falar, cara, você por ser um professor, você é mais erudito, vamos falar assim, você tem que ser em suas respostas mais claro possível, mais amigável possível, ou você pode falar, tipo, mais instigante possível, você vai definir. E você vai especificar todo o tom da conversa que ele deve ter com você. Você vai especificar se vai ser formal, se não vai ser, se vai ser, enfim, vai criar do seu jeito. E esse Exatamente, convite, só adicionar aqui rapidinho, vou te interromper. É, sempre, quanto mais detalhado você fizer essa descrição, mais preciso ele vai ser. Então, se você quer o professor da UFMG, enfim, você tem que ser muito descritivo, muito específico. Quanto mais afunilado você conseguir trabalhar nessa descrição, melhor ele vai trabalhar. E é o mesmo raciocínio com relação ao tipo de material que é alimentado a ele. Então a gente vai ver que a gente consegue colocar documentos que vão alimentar ele, e quanto mais específicos com relação àquele tema, quanto mais voltados ao seu fim, ao seu objetivo, melhor ele vai trabalhar. E é sempre assim. E como o Antônio falou, é para fazer da forma que for melhor para você. Então, você consegue fazer essa personalização extrema. Então, esse é um pouco do objetivo, trabalhar ele para fazer de uma forma que fique bem, útil mesmo ao seu fim. perfeito. Agora, dando sequência, nessa parte de conversation starters, é muito quando você falar com ele alguma coisa, ele vai começar a conversa com uma frase específica, tá? Então, se você quiser criar um bordão para o seu agente ou algo que caracteriza ele, toda vez que você conversa com ele vai começar com essa frase que você colocar aqui. E essa parte de knowledge é realmente o cérebro ali do seu agente. Para você personalizar, além das instruções ser muito claras e bem detalhadas, você tem que dar os inputs para ele entender daquele tema específico.
tá? Porque se você não dá nenhum input, é simplesmente o modelo pelo modelo que a gente já conhece, tá bom? Então, o que vai diferenciar? É a qualidade dos artigos que você pode subir aqui, ou então das pesquisas, ou então dos livros. Você pode colocar o que você quiser como arquivo aqui para ele entender toda aquela questão técnica, tudo que aquele agente vai fazer depois, e sempre as respostas dele serem baseadas no que você colocar. Não, isso evita muito aqueles devaneios, né? Que muita gente reclama de inteligência artificial, que às vezes ela está meio fora de contexto ali, ou então ela fala uma coisa que não existe, inventa. Aqui não. Como você está funilando conhecimento e sendo específico e dando aqui a base para ele, ele vai ser sempre pautado nessa base que você dá de conhecimento, viu? Exatamente. Só para dar um exemplo aqui bem prático, por exemplo, você tem uma matéria ali que você tem notado que você tem dificuldade. Em muitos casos, os professores disponibilizam ali os slides, PowerPoints. Você pode pegar todos os slides que o professor disponibilizar, sejam 20 slides, você pode subir eles ali e, além disso, você consegue pegar os livros, por exemplo, as bibliografias no quais os slides foram baseados, subir aí também. Então, quando você for fazer uma pergunta, o primeiro recurso ali da IA vai ser buscar nesse contexto, nesses materiais que você colocou ali, e ele vai responder da forma que você descreveu ali em cima. Então, é como se fosse a biblioteca. Se você colocar pouca coisa, a resposta dele não vai ser tão rica. Se você colocar muita coisa para ele buscar, a resposta vai ficar mais interessante. Boa. E é isso até aqui. O que a gente vai colocar agora, daqui para frente, definir, são questões mais técnicas do próprio chat, tá? Que é o modelo recomendado aqui? É que você vai definir qual modelo a pessoa que utilizar o seu agente vai estar utilizando, qual que é o modelo do chat, tá? Então, vou clicar aqui, por exemplo, ele está como sem recomendação específica. Então, o usuário que entrar no seu agente, ele vai definir ali se ele quer usar o modelo O3, o 4O, o O4, o O3, etc. Mas, se você falar, nossa, esse é um agente, cara, que ele não. Um chat mais simples, não, um modelo mais simples não vai conseguir, não. Então, vai ter que ser um O3. Aí eu vou fixar no O3. Então, tudo que ele vai responder ali vai ser melhor pensado, porque o O3 hoje é o melhor modelo em termos enfim, argumentação, de estruturação de ideia, de pensamento. Mas, se você não precisar necessariamente de um pensamento muito profundo que o O3 te dá, que é um canhão como modelo, se você quiser uma coisa mais rápida, enfim, você pode ter também o O4 Mini e o O4 High, que os dois também raciocinam, pensam. É muito bom também na maioria dos modelos, na maioria das coisas que você quiser usar, tá? Só que ele é mais rápido nas respostas. Os outros aqui em cima, não sei se eu recomendo muito, tá? Porque são modelos mais básicos ou anteriores, que simplesmente ali podem alucinar mais fácil, os que, enfim, não tem tanta. Eles não raciocinam muito, tá? Então, assim, depende do que você for criar. Se você quiser que ele seja mais esperto ali, que ele sempre pense antes de responder, clica aqui no 3, que é a nossa recomendação. Isso. Aí também temos exemplos também de aplicações específicas. A gente vê aí, por exemplo, geração de imagem. Se o seu objetivo é gerar imagem, você vai colocar um modelo do chat que é melhor para isso, assim por diante. Se você quiser Exatamente. criar código ou apresentações, enfim, justamente o objetivo é personalizar. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, você pode colocar tudo se você quiser uma coisa que você possa usar para codar, para gerar imagem, para gerar Canva, ou então para pesquisar, ou você pode limitar aqui. E aí, depois que você criou, esses actions aqui são APIs que o GPT pode usar, então você pode integrar ele, por exemplo, com o Drive, e aí o Drive tem algumas coisas lá, tudo que o chat for criando, ele vai alocando nesse Drive. Você pode, enfim, fazer pegar várias APIs aí na internet e conectar com o seu agente, que ele vai, tudo que ele produzir no chat, ele pode, enfim, ter essa conexão externa.
E só para passar aqui, enfim, depois você fazer toda essa configuração, cara, você vai, pô, aqui na parte de Create e vai ir testando, tanto de um lado e quanto de outro. Esse preview aqui, tudo que você já colocar de instrução, de starters, ele vai colocando, você vai testando por aqui e você vai refinando no lado esquerdo aqui. Depois que ficar pronto, você simplesmente clica aqui em Create, e, enfim, ele vai já gerar instantaneamente o seu agente e você já pode ir testando, mandando para os seus amigos. Exatamente. E nessa linha mesmo, a gente vai fazer aqui um outro vídeo separado, para não ficar muito longo, não ficar muito moroso, da gente mostrando como funciona uma IA, um modelo de IA já pronto. Então, vai ficar cenas para os próximos capítulos, né? É isso aí, gente. Se tiver qualquer dúvida também, manda aí embaixo. A gente está à super disposição. Vamos fazer mais um vídeo agora testando na prática o que a gente acabou de falar numa IA criada pela nossa turma. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.